Olá, bem-vindo a mais um episódio do Momento Lendário. E eu hoje quero-te trazer um episódio diferente, quero-te trazer uma história. Fica por aí. Olá, o meu nome é Jorge Coutinho, eu sou um especialista em transformação pessoal e coaching. E hoje, no nosso Momento Lendário, eu queria falar contigo sobre o poder das histórias. E nada melhor do que falar sobre o poder da história, das histórias, do que te contar uma história. Esta história passou-se na Índia antiga, no tempo de Gandhi. E conta-se que, na altura, quando Gandhi já era conhecido e quando Gandhi já era muito respeitado, que muitas pessoas viajavam até onde Gandhi residia, até onde eles estavam, para lhe pedirem conselhos, para receberem dele conselhos de vida, para receberem direção, para receberem indicações sobre algo que pudessem fazer para melhorar as suas vidas. E conta-se que há uma história em particular de uma mãe, e esta mãe vivia num sítio muito longe da Índia. E conta-se que esta mãe tinha perdido o seu marido e que o seu bem maior, a sua maior riqueza, era o seu único filho. Era tudo aquilo que ela tinha. E o seu marido tinha morrido de uma doença, a diabetes. E consta que o seu filho também já sofria desse mal. E pior que isso, conta-se que a criança, que o rapaz, estava completamente viciada em comidas doces, em açúcar, em bolos, tudo aquilo que tivesse açúcar, ele estava completamente viciado. A mãe já tinha tentado tudo, já tinha falado com toda a gente, já tinha feito tudo o que lhe era possível para evitar, limitar ao máximo o consumo de açúcar, mas nada resultava. Nada resultava. E aquele jovem continuava todos os dias a contribuir para que algo acontecesse, algo inevitável. E esse algo inevitável seria a sua morte. E iria deixar esta mãe sozinha. A mãe que tudo aquilo que tinha, o seu bem mais precioso era esse filho, e esse filho todos os dias fazia algo que contribuía para a destruição da sua vida. Até que um dia esta mãe escutou falar desse tal Gandhi, desse tal Mahatma, que ajudava pessoas, que falava com pessoas, que resolvia problemas através de conversas. E ela tomou uma decisão. E nesse dia, ela decidiu que iria viajar até onde Gandhi estava. Custasse aquilo que custasse, ela iria viajar até ele. E ela iria levar com ele o filho dela, e ela estava segura, ela estava certa que Gandhi, se ajudava tantas pessoas, também a poderia ajudar a ela. E assim fez. Ela apanhou um comboio e, para garantir que falava com Gandhi, até porque ela tinha escutado que muitas pessoas se dirigiam a Gandhi, ela viajou durante a noite. Para quê? Para que chegasse bem cedo ao local onde Gandhi estava, para que pudesse ser atendida com ele o mais breve possível. E ela viajou durante uma noite inteira, naqueles comboios cheios de pessoas, sem lugar. Ela viajou de pé com o seu filho durante a noite inteira. E para seu espanto, quando chegou ao local onde Gandhi estava, havia uma fila gigantesca, uma fila enorme já de pessoas, que tinham passado a noite, tinham pernoitado naquele local para poderem falar com Gandhi, com o Mahatma, e para poderem receber deles conselhos, uma direção, uma solução para a sua vida. E esta mãe não se deixou limitar por toda essa fila e por todas aquelas pessoas, e ela disse, não, eu irei ficar aqui à espera, custa aquilo que custar, eu vou ficar aqui à espera. E durante o dia inteiro ela esperou. Debaixo de um sol abrasador, ela esperou até que chegasse a sua vez. E de mão dada com o seu filho, com aquele jovem, ela foi falar com Gandhi. E mal chega junto a ele, ela ajoelha-se, Mahatma, eu preciso que tu me ajudes, por favor, eu preciso da tua ajuda. E Mahatma Gandhi disse-lhe, minha querida, levanta-te, por favor, não precisas de te ajoelhar perante mim. Diz-me o que é que te traz aqui, o que é que te traz aqui e porquê essa aflição, o que é que se passa? E ela contou a sua história a Gandhi, contou que sempre teve uma vida sofrida e que quando a sua vida estava num outro patamar, quando ela era extremamente feliz, o seu marido partiu e deixou-lhe aquele único filho que era o bem mais precioso que ela tinha agora. E esse filho estava a pôr em risco a sua vida. Estava completamente viciado em açúcar. E ela pediu a Gandhi que, por favor, que falasse com o filho, que lhe dissesse alguma coisa, que fizesse alguma coisa para que ele parasse de comer açúcar.
E Gandhi respirou, olhou para baixo, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, para os céus, como à espera de alguma mensagem, e passado uns breves segundos olhou para ela, olhou nos olhos e disse-lhe: volta daqui a um mês. E aquela mãe não disse: o quê? Mahatma, o que é que tu me estás a dizer? Para eu voltar daqui a um mês? Tu queres que eu volte daqui a um mês? Mas como? Como? Tu não entendes que o meu filho pode morrer de... Ele pode não durar um mês. Como é que tu me estás a pedir para eu voltar daqui a um mês? E Gandhi respirou de novo, olhou para baixo, pensou e olhou de novo para ela e disse-lhe: eu peço-te, por favor, que confies em mim e que voltes dentro de um mês. Aquela mãe agarrou na mão do seu filho e com um misto de raiva, um misto de tristeza, de frustração e quase que ódio por aquele tal de Mahatma, aquele Gandhi que todas as pessoas ele ajudava, menos a ela. E arrancou e voltou para casa. E fez de novo uma viagem em pé, um comboio lotado de pessoas até chegar à sua casa. E na primeira semana o ódio, a raiva, a tristeza era de tal forma que ela nem queria ouvir falar de Gandhi. Mas na segunda semana ela caiu nela e pensou e disse: tem que haver algo mais. Tem que haver. É impossível que aquele que é considerado um sábio, aquele que é considerado um mestre, que ajuda tantas pessoas, não me tenha ajudado a mim. Tem que haver algo. Tem que haver uma razão. E até ao final desse mês, desse dito mês que Gandhi lhe tinha pedido, ela fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. Ela fechou o filho em casa, ela mandou comida fora, ela fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para evitar que o filho comesse açúcar. E conseguiu pelo menos que a doença não piorasse. E quando faltava um dia, ela decidiu viajar. Porquê? Porque ela queria chegar na noite anterior. Ela queria fazer como as outras pessoas que ela tinha visto, queria pernoitar. Para quê? Para que no dia a seguir ela fosse das primeiras pessoas a ser atendida por Gandhi, a ser recebida por Gandhi. Para seu espanto, de novo, ela quando chegou já havia um mar de gente. A fama de Gandhi continuava cada vez a ser maior e as pessoas eram cada vez mais a procurá-lo. E quando ela chegou à noite, embora tivesse chegado muito cedo, já haviam inúmeras pessoas à espera. Então ela passou uma noite à espera. O dia passou, ela passou uma segunda noite à espera. E no segundo dia, finalmente, ela já com sede e esfomeada, conseguiu chegar a Gandhi. E quando chegou a Gandhi para falar com ele, ela ia abrir a boca e ele disse: eu lembro-me de ti. Deixa-me eu falar com o teu filho. Espera um pouco aqui e eu vou falar. E Gandhi afastou-se alguns metros e colocou a mão no ombro daquele rapaz, olhou nos olhos e teve uma conversa com ele. A mãe não conseguiu perceber, porque estava a uma distância que não conseguia perceber o que é que ele falava, mas conseguiu perceber que o filho mudava de feição, que algo estava a mudar. E ela, entretanto, apercebe-se que o filho começa a chorar. E apercebe-se que o filho se agarra a Gandhi e que vem, depois disso, direto a ela e agradece-lhe, pede desculpa e diz: mãe, eu compreendo agora. Perdoa-me por ter-te feito sofrer. Eu estava a ser egoísta, eu estava a pensar só em mim. E eu ia-te deixar sozinha com a dor, não só da perda do meu pai, mas também da minha. Perdoa-me, por favor, eu prometo-te. Eu não vou mais pôr em risco a minha vida. Eu vou parar com este consumo excessivo de açúcar. Eu vou mudar, eu prometo-te. E por um lado, aquela mãe estava extremamente feliz, ela abraçou-se ao filho e chorou juntamente com ele. Mas por outro lado, dentro dela havia aquela questão: mas porquê? Porquê isto? Porquê este mês de espera? E ela estava para se ir embora, depois já de ter agradecido incansavelmente a Gandhi, mas ela resolveu voltar para trás porque a curiosidade foi maior que ela. E ela voltou para trás e chegou a Gandhi e disse: Mahatma, por favor, diz-me, eu tenho que entender. O mais importante tu fizeste. Mas eu tenho que entender. Diz-me, por favor, porque é que há um mês atrás, porque é que me deixaste a sofrer durante um mês e só agora falaste com o meu filho? E Gandhi respirou fundo, olhou para ela e disse-lhe: porque há um mês atrás eu ainda comia açúcar e eu hoje já não como açúcar. Sê a mudança que queres ver no mundo. Sê congruente, sê íntegro, ser genuíno com os teus valores, se é a mudança que queres ver no mundo. A mensagem desta história é uma mensagem poderosíssima, é uma mensagem que nos mostra que mais do que dizer, mais do que
fazer, é preciso ser. Ser a mudança que queremos ver nos outros, ser a mudança que queremos ver no mundo. Então eu convido-te, através desta história, a que ponhas em causa aquilo que tu precisas de mudar ou aquilo que tu pedes para os outros mudarem e que tu sejas essa mudança, a mudança que tu queres ver no mundo e, quem sabe, a mudança que tu queres ver no teu mundo e ainda não tiveste a coragem de ser. Vamos a isso, se é a mudança que queres ver no mundo.